É um privilégio estar aqui nessa noite com vocês para trazer essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. E eu tenho total ciência que essa palavra é muito maior do que eu. E como o André falou, que seja Deus usando a minha vida, não porque eu sou algo, mas realmente pela graça de Deus. Hoje eu quero ler com vocês, quero meditar sobre o tema Mostra-nos Tua Glória. Mostra-nos Tua Glória. E a gente vai falar ao longo dessa mensagem sobre o que é a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. O que isso quer dizer? E como a glória de Deus muda a forma que vivemos hoje. Amém? Antes de entrar na palavra, como eu falei, nada que eu vou falar aqui pode vir de mim. Se vem de mim, se não está escrito aqui nesse livro, então descarta o que eu falar. Mas se tiver escrito aqui, tome como princípio de vida e nunca se desapegue disso. Porque essas palavras aqui não são simplesmente palavras impressas no livro. São a revelação de Deus para nós. Está aqui a solução para aquela oração, para aquele problema, aquela dificuldade. Está aqui a solução para a falta de motivação, de propósito. Está aqui a solução para a nossa identidade. Nesse livro, as palavras de Deus. Então, para a gente falar de glória de Deus, eu quero começar falando sobre Deus. Nada mais justo, né? Quem é Deus? Pensa comigo aí, quem é Deus? Deus, acho que um bom começo é que Deus é santo. Deus é santo. Cantamos isso várias vezes aqui. Em várias canções. E de fato o Senhor é santo. Mas o que significa Deus ser santo? Santo é a característica que melhor define o Senhor. Santo significa, normalmente está ligado a ser moralmente perfeito. Plenitude de bondade, amor, retidão, justiça. Deus, ele é perfeito em todas as suas atribuições. Deus é santo. Santo também significa separado. Então Deus nos chama para sermos separados. Amém? Sermos santos junto com Ele. Separados, consagrados. E para a gente entender um pouco de como Deus é santo, quero trazer uma ilustração. Não é a ilustração perfeita, mas só para a gente meditar nisso. A ilustração ela é bem famosa. E ela vai tratar sobre a santidade de Deus. Ela diz respeito ao sol. O sol, ele é poderoso, sua luz brilha mais que tudo. E ele é único no nosso sistema solar. Ele é a nossa fonte de luz. E sem ele não haveria vida na Terra. Cientificamente falando, impossível haver vida na Terra sem o sol. Então nessa ilustração o sol é santo. Ele é único, é poderoso, é pleno em luz. O sol é santo. E para se aproximar do sol, você tem que ser pelo menos parecido com ele. Porque senão você vai sofrer as consequências. Para se aproximar do sol, você teria que estar similar a ele, ou você vai ser destruído. Eis então o paradoxo da santidade de Deus. Deus é tão santo que se algo chega perto dele, é destruído. Mas não porque Deus é mau, porque Ele é bom demais. Que loucura, né? Ele é bom demais. Então a santidade de Deus, ela é a natureza perfeita de Deus e seu caráter puro, único, mas também uma presença temível. Algo que a gente deve temer. Não de ficar simplesmente amedrontado, mas temer assim, uau, espantado com tamanha glória. Agora eu quero abrir as escrituras em Isaías 6.
Pode dar um glória a Deus aí, que a gente está abrindo a Bíblia? Demorou, né? Isaías capítulo 6. A gente vai entender um novo conceito em cima disso que a gente está construindo. E aqui eu pego emprestado a construção do John Piper, pregador americano, a respeito desse tema. Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Estou lendo na versão NVT. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Imagina aí, irmãos. Normalmente a gente pensa um anjinho, tem uma visão cultural do anjo diferente, né? 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua santidade, não? Deus é santo. Toda a terra está cheia da sua santidade? Não. Toda a terra está cheia de sua glória. E aqui a gente começa a entender o que é a glória. A glória é a manifestação da santidade de Deus. A santidade de Deus manifesta é a glória. E na Bíblia a gente vê vários relatos, o que é chamado de teofania, que são aparições visíveis da glória de Deus. Toda vez que eu falar glória, pense manifestação da santidade. Manifestação da santidade de Deus. E na Bíblia a gente vê vários. A gente vê com Noé, Abraão, Jacó, Davi, Isaías, Daniel, Paulo, João. Várias pessoas tiveram um contato visível com a glória. Nessa noite eu quero destacar a vida de Moisés. Moisés foi um cara que teve muitas experiências visíveis com o Senhor. Quantos aqui conhecem a história de Moisés? Amém. Moisés, ele é deixado à margem do rio Nilo, numa época onde o faraó, o povo de Deus estava sendo escravizado pelos egípcios, e o faraó, com medo do que o povo poderia fazer, porque estava se multiplicando muito, né? A história anterior é a história de José, onde José tinha ganhado o favor do faraó. Só que esse novo faraó se esqueceu do relacionamento que ele tinha com o povo hebreu. E esse faraó começa a temer o povo de Deus se multiplicando. Moisés nasce nesse cenário. Ele é colocado na margem do rio. A princesa do faraó lá, Potifar, Potifar não, estou trocando o nome. Mas uma egípcia vai ao encontro de faraó no rio. Perdão, gente, estou meio nervoso. Uma egípcia vai ao encontro de Moisés no rio. E Moisés nasce nesse contexto de perseguição do povo, e ele cresce como um egípcio. Só que mais para frente, Deus desperta nele o chamado para resgatar seu povo. E Moisés foi muito usado por Deus. Uma das primeiras aparições acontece quando ele saiu do Egito depois de matar um egípcio, porque ele viu que o egípcio estava maltratando o povo hebreu. Então ele sente aquele ímpeto de fazer algo pelo seu povo. E aí ele foge do Egito, meio que perseguido. E aí depois de um tempo, ele tem um contato com a presença de Deus. Êxodo capítulo 3. Vamos lá. Êxodo 3. Certo? Versículo 1. Hoje a gente vai passar por vários textos, tá, irmãos? A gente vai treinar aí quem é que está sabendo de Bíblia.
Êxodo capítulo 3, versículo 1. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. A santidade de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus, a presença manifesta, a santidade manifesta estava naquele lugar. A ponto de um arbusto pegar fogo e não se desfazer. E aquilo espantou Moisés. Uma presença assustadora. Uma santidade assustadora. Em Êxodo, capítulo 24, a gente vai ver, mais para frente na história, que eles voltam, depois de alguns acontecimentos, depois deles serem liberados pelo faraó, as pragas do Egito. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai ter que ler a Bíblia. Lê a Bíblia, irmão. O povo volta a adorar naquele monte, o Monte Sinai. E aí, Êxodo 24, a gente vai ver outro relato da presença gloriosa de Deus. Então, versículo 15. Então Moisés subiu o monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. E olha só, versículo 17. Para os israelitas que estavam no pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Imagina isso, irmãos, 40 dias e 40 noites na glória de Deus, na presença manifesta de Deus. Uau! E aí mais para frente, esse monte aí, esse monte Sinai, cara, a presença de Deus ali manifesta era loucura. No capítulo 33, Moisés, ele era audacioso. Ele faz um pedido a Deus no capítulo 33. Uau! Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não dissesse que enviarias comigo. Declaraste: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Deus falando para Moisés, né? Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que essa nação é seu povo. Olha o pedido dele. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pedes, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então, peço que me mostre tua presença gloriosa. É isso que nós estamos clamando aqui, hein? Mostra-nos tua glória, Jesus. Mostra-nos tua glória. Versículo 19. O Senhor respondeu: eita, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser.
mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. 21. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. A presença de Deus gloriosa e temível. Não podemos ver o rosto de Deus. Não somos capazes de suportar a tamanha glória. E Moisés é ousado. Cara, Moisés sabe falar com Deus, viu? Ele fala: tu me ordenaste, agora proveja, traga as ferramentas necessárias, seja conosco, porque sem a tua presença nós não iremos, sem a sua glória nós não moveremos. Onde a nuvem for, eu irei também, se ela não for, nem me moverei. Quantas músicas cantamos? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Ah, meu Deus, se a gente soubesse que a gente canta. Ah, Jesus. Moisés, ele faz um pedido ousado. Admiro a postura de Moisés. Mas eu quero te chamar a atenção para algo que talvez você não percebeu no texto. A presença gloriosa de Deus. Foi isso que Moisés pediu. Qual foi a resposta de Deus? Como é a presença gloriosa de Deus? Ele diz logo em seguida, no versículo 19: farei passar diante de você toda a minha bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Yahvé. Irmãos, uma pessoa falou comigo ali antes de eu pregar: vai ser fogo puro. Eu falei assim: vai ser nuvem, vai ser terremoto e vai ser rajada. Mas olha o que está dizendo aqui. A presença gloriosa de Deus é Ele passar com a sua bondade. Que quebra de expectativa, né? É Ele passar com a sua bondade. Essa é a presença gloriosa de Deus. Não só isso, mas anunciarei diante de você o meu nome. Você sabia que Deus tem um nome? Yahvé. Êxodo capítulo 3. Ainda no episódio da sarça. Moisés, na atitude dele, ousada, fala: como liderarei o seu povo? Como eles saberão que o Senhor é o Deus de Israel? Porque antes Deus só era chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas naquele episódio Deus dá um nome para ele: Yahvé. Não sabemos a pronúncia certa desse nome. Yahvé, Javé. Até porque o povo de Deus, ao longo do tempo, ele acaba não pronunciando esse nome por conta do entendimento, daquela parte de não usar o nome de Deus em vão. E aí, por conta disso, não se pronunciava oralmente. Curiosidades, né? O nome Yahvé, o que ele significa? Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Imagina aí, Deus tem um nome. Deus se deu um nome. E esse nome não é simplesmente um nome como eu tenho, como cada um aqui tem. Esse nome é a identidade dele. Esse nome é seu caráter. Ele é o que é. Outras traduções trazem como: eu serei o que eu serei. Ou seja,
nada impede Ele. Não tem nada que segure esse Deus. O que ele vai ser, Ele vai ser. E é dele, só depende dele. Êxodo capítulo 3, ele fala, você quer um nome? O nome é Eu Sou o que Sou. Diga que o Eu Sou o que Sou te enviou. E além disso diz, eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus, através do seu nome, revela o seu caráter. Revela que Ele é uma pessoa que quer se relacionar com o povo. Então a gente vê que a presença gloriosa de Deus é a sua bondade, é o seu caráter. E, irmãos, isso não é de se surpreender, uma vez que a gente já tem a definição de glória de Deus. O que é a glória de Deus? A manifestação da sua presença, da sua santidade. Santidade é o caráter de Deus. E aí muitas vezes a gente fica com aquela ideia de, vem com tua presença nesse culto, Deus, vem com fogo, vem. Irmãos, não estou dizendo que a presença de Deus não é fogo, não estou dizendo que a presença de Deus não é a nuvem, não estou dizendo que a presença de Deus não é um raio, trovão. Mas a revelação da Escritura me diz que tem algo mais. Me diz que a glória de Deus é o seu caráter. Não é o vento forte, não é o trovão, não é o barulho. Ele pode até estar nisso, mas às vezes é a brisa suave. Mas mais do que isso, é a sua bondade. É o seu caráter. Se pedíssemos por essa glória. Se buscássemos essa glória. Irmão. Se a gente não buscasse só um arrepio, como foi dito aqui. Se a gente buscasse a plenitude de quem Deus é. Se fosse isso que movesse nossos corações quando se fala de avivamento. Quando se fala de mover de Deus. Oh, meu Deus. A bondade de Deus. A sua santidade. Uau. A glória de Deus é o seu caráter. Oh, meu Deus. E em Êxodo, capítulo 34. Depois de o povo ter feito, pisado na bola. Deus tirou o povo do Egito. E eles criaram um bezerro de ouro. Não aguentaram esperar Moisés no monte. Moisés, você está aí, já esperou demais. Vamos fazer um bezerro de ouro. Arão, pegue nossas peças de ouro, faça um bezerro de ouro para adorarmos. Irmãos, muitas vezes a gente olha essa passagem como se eles estivessem adorando quisesse fazer a imagem de um outro Deus. Mas na verdade ali era uma necessidade do povo de ter uma representação do Deus. Eles não conheciam o Deus ainda por completo como a gente conhece. Não conheciam a revelação de que Deus é o Cordeiro. Não existia mandamento sobre não fazer imagem. Pense comigo isso. A revelação que eles tinham era outra. E eles fizeram um bezerro de ouro. Deus não mandou isso. Não mandou que eles fizessem. Eles fizeram. Arão ainda tem a cara de pau de dizer depois para Moisés que o povo obrigou ele jogou no fogo o ouro. Você acredita nisso? Jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro. Essas são as palavras dele. Olha aí. E nesse episódio, Deus ficou irado com o povo, né? Mas Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de compromisso. E Ele renova a aliança com o seu povo. Moisés,
quando vê o bezerro de ouro, ele pega os 10 mandamentos e em raiva quebra. Os 10 mandamentos que Deus tinha escrito com o próprio dedo. As ordens para o povo de Deus. E aí depois ele sobe ao monte e Deus renova a aliança com o seu povo. E em Êxodo 34, Deus já tinha dado o seu nome, né? Yahvé. Deus faz o seguinte, ele faz uma canção sobre si mesmo. Ele se descreve. Versículo 4. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome. Moisés já sabia o nome de Deus, mas ele anunciou o seu nome. O que é anunciar o nome? Relacionamento. Quem eu sou. E aí ele fala, versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. A Bíblia diz que, no mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou a presença gloriosa de Deus. Qual é a nossa reação à presença? Qual é a nossa reação à glória de Deus? Ai, irmãos. Irmãos, vou falar. Se você está aqui, já tem um mês, algumas semanas, anos, sua vida está a mesma coisa, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a presença de Deus nos transforma. A glória de Deus nos transforma. A gente não pode ficar acostumado. E eu falo por mim mesmo. É fácil entrar nesse lugar de comodismo. Hoje a gente está lendo aqui a palavra. Em nome de Jesus vocês estão recebendo. Todos vocês em nome de Jesus. Mas a riqueza, que talvez eu não consiga transmitir essa palavra, foi o tempo que eu estava lá no secreto. O tempo que eu estava lá no meu quarto. O tempo que Deus abria meus olhos e revelava a glória dele para mim. Porque a glória é conhecer a Deus. A glória é conhecer o caráter de Cristo. O caráter, a santidade. Irmãos, vamos lá. O crente tem que ler a Bíblia. Vamos lá, gente. Vamos lá. Em amor. Em amor, vamos ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Preciso falar que precisa ler a Bíblia? O pastor precisa chegar aqui e falar que precisa ler a Bíblia? Vou te falar porque precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia, ela nos direciona, ela aponta o pecado, ela nos exorta. Só um parênteses aqui. Alguém sabe o que significa exortar? Corrigir? Exortar alguém? Encorajar. Muitas vezes as pessoas pensam que exortar é você na pessoa. Exortar não, é encorajar. É repreender sim, mas é encorajar. Irmãos, a palavra de Deus é a solução para todos os nossos problemas. E aqui eu fecho esse parêntese. E antes de fechar,
Deus tem me dado um amor pela palavra dele. Deus tem me dado um amor pela palavra dele. Irmãos, eu nunca li a Bíblia toda. Nunca li a Bíblia toda. Já li assim em algumas partes, mas nunca li a Bíblia toda mesmo. E quanto tempo eu já tenho de cristão, né? O que é que eu estou fazendo na minha vida, se eu não medito na palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia, galera. Só mais um adicional. Estamos com um grupo no WhatsApp que a gente está com o plano de ler a Bíblia toda. Quem é que está presente aqui? Levanta a mão. Olha só, coisa boa. Desde janeiro até hoje, temos lido a Bíblia. Quantos estão sendo transformados pela palavra de Deus? Pode levantar a mão. Quantos têm uma visão diferente de Deus? Se você quiser colar com a gente, fala comigo depois. Aí você vai pegar pela metade, né? Tipo, em andamento já, mas não perca essa oportunidade. Fechei o parêntese. Se deixar, eu falo muito da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente estava falando sobre Moisés ter se prostrado diante da presença de Deus. E sobre Deus se descrever. Deus fez uma canção sobre ele. Uau! E essa canção diz que ele é compassivo, misericordioso, manso, amoroso, fiel, perdoador e justo. Ai, irmãos. Crente que não lê a Bíblia fala, sabe o quê? O Deus do Antigo Testamento, Deus castigador, um Deus brabo. Crente que não lê a Bíblia fala isso. Crente que lê a Bíblia sabe que Deus é misericordioso. Sabe quantas vezes o povo falhou com Deus. Irmão, se você for ler Juízes, rapaz, como é que fala? Pisão na bola atrás de outro. É falha atrás de falha. E Deus permanece com a sua promessa. E a gente muitas vezes fica incomodado com esse povo. Pô, de novo no mesmo erro, Israel. De novo. Olha para nós, né? Deus misericordioso. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. É o mesmo Deus. Amém? E ele se descreve com esses atributos. Em outras situações, outras circunstâncias, a gente vê Deus se esforçando para estar presente na humanidade. Acompanha comigo. Deus poupa Noé e sua família diante de total perversidade da humanidade. Deus podia simplesmente, humanidade 2.0, ou esquece a humanidade. Mas não. Ele tira Noé e sua família, porque eles eram fiéis e justos, segundo os olhos de Deus. Deus, ele ouve o clamor de Abraão e permite a fuga de Ló, o seu sobrinho, e suas filhas de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra também perdidaço, cheio de imoralidade, muito pecado, muita maldade. Eu vou falar para vocês terem noção da maldade. Deus envia lá os anjos e os caras da cidade querem ter relações sexuais com os anjos. Eles batem na porta indignados porque Ló tinha recebido os anjos e eles eram de uma formosura, eram bonitos, eram belos. E o povo todo fica agoniado que eles queriam ter relações sexuais. Então, Deus, mesmo em meio a um povo infiel, pega aqueles que são fiéis e mantém sua aliança. Deus, ele estabelece a circuncisão como símbolo da separação do seu povo. A circuncisão, Deus estabeleceu com Abraão,
que ele tinha que fazer essa operação em todos os homens que nasciam. E era um símbolo de que aquele povo era santo, separado. Lembra que eu falei? Só pode andar com Deus quem está andando em santidade. A circuncisão era um símbolo para a santidade de Deus. E Deus estabelece práticas para uma santidade cerimonial. Essa é normalmente aquela parte da Bíblia que o pessoal pula. Levítico, Deuteronômio, né? E a genealogia também, que tem muita gente que pula, né? Mas isso tudo, irmãos, a gente lê sobre a ótica de que é Deus se adequando ao máximo. E pense só, o sol tentando estar na terra. Pense só, o sol se fazer presente na terra sem destruí-la. É Deus se esforçando para andar com a humanidade. Deus se esforçando para andar com a humanidade. Então, o povo, ele era necessitado de características pessoais para se relacionar com Deus. Eles queriam um nome, Deus dá um nome. Eles queriam algo físico, Deus estabelece a Arca da Aliança. Deus estabelece o tabernáculo, onde a presença de Deus enchia aquele lugar. Deus estabelece os sacerdotes que representavam a Deus. Deus estabelece as festas do seu povo, para que eles se lembrassem que Ele tirou eles do Egito, se lembrassem do cordeiro que já tinha sido lá sacrificado na última praga do Egito. E o cordeiro é sacrificado, o sangue é passado nos umbrais da porta, e o anjo da morte não entra naquelas casas. Irmãos, esse cordeiro quem é? Jesus. Lembrem-se do cordeiro. Oh, glória. Deus fazia um esforço para estar andando conosco. E, como eu falei, diversas vezes o povo não cumpre a sua parte na aliança. Então, recapitulando, nós temos um Deus tardio em irar-se, cheio em misericórdia, que está interessado em ter uma aliança com o seu povo. O Deus Santo quer derramar sua glória sobre nós. E aí entra aquela pergunta que eu fiz no começo. Tá, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade, seu caráter, seus atributos. E onde a gente entra nessa história? Onde eu e você entra nessa história? A Bíblia vai falar em Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Romanos 5:2 vai dizer que temos a esperança de participar da glória de Deus. Gênesis, capítulo 1, 27, vai dizer que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. O que é a imagem? Que justamente a santidade de Deus, seu caráter. Deus nos criou para sermos como Ele. Efésios 1, capítulo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Irmãos, nosso propósito, nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para isso. E como é que isso acontece? Porque Deus é pleno em santidade. Uma santidade pura, plena e temível. Como nós podemos dar glória a Deus? Será que Deus já não é glorioso o suficiente? Deus precisa que alguém torne Ele mais santo? Se Deus já é totalmente santo, já é o ápice da santidade. Estão acompanhando?
Deus é o ápice da santidade. Como a gente dar glória a Deus afeta em algo? A resposta é que nossa glória a Deus não afeta Deus. Não. Deus já é pleno. Deus não precisa de algo que o torne mais santo. A nossa glória a Deus afeta nós. Glorificar o Pai nos transforma. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se você vai no trabalho, se você vai na faculdade, seus relacionamentos, sua família, quando ninguém te vê, quando você está sozinho, quando você está no Instagram, faça tudo para a glória de Deus. Dar glória a Deus não é torná-lo mais glorioso do que ele já é, mas é reconhecê-lo como o tal. Reconhecê-lo como a grandiosidade que ele é. Isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é honrar o nome do Senhor. É pegar uma lupa e ampliar, dizendo: glória a Deus. Se a minha vida está desse jeito, é glória a Deus, irmão. Se eu tenho um novo emprego, é glória a Deus. Se Ele sustenta a minha casa e tem mantimento, é glória a Deus. É glória a Deus. Se eu estou aqui pregando, é glória a Deus. Porque de mim não tem nada, irmão. Algumas semanas atrás eu estava devastado com algumas situações, um processo que eu estou passando em Deus. Nunca eu diria que ia estar aqui. Nunca. Uou. Mas Deus nos escolhe, irmãos. E a glória nos transforma. A glória nos transforma. Será que temos glorificado a Deus nas nossas vidas? Na escola, nos nossos relacionamentos, será que temos glorificado a Ele? Será que as nossas ações mostram que Deus é santo? Será que nossas ações revelam a bondade de Deus? Outro tema que eu quero trazer é a glória e o louvor. Esse eu compartilhei com os meninos do louvor. Quando a gente fala de glória ao longo da Bíblia, ela está muito ligada a louvor. A maioria das vezes que glória aparece, a glória se manifesta ao povo, tem alguma expressão de louvor. E o louvor, a gente pode chegar numa definição que é justamente o que a gente faz com a glória. O louvor é dar a glória a Deus. Então, quando a presença manifesta de Deus, quando a presença santa de Deus enche o lugar, nós louvamos, porque nós estamos dando glória a Ele. Hoje à noite nós fizemos isso, através dos louvores. É por isso que cantamos o que cantamos. Não existe louvor a Deus sem dar glória a Ele. E louvor, entenda que não é só música. Louvor não é só música, adoração não é só música. É um estilo de vida. Então, recapitulando de novo. Deus é santo, santidade manifesta, chama-se de glória. Quando a glória vem, nós contemplamos a glória e devolvemos a Ele. E reconhecemos. Nós vemos, reconhecemos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós louvamos a Ele. Fomos criados para a sua glória. Tudo que fazemos deve ter o propósito de reconhecê-lo
e apontar para a sua grandiosidade. Irmãos, não sei se fica claro isso que eu estou falando, mas a sua vida existe para isso. Não é só felicidade. É a glória de Deus. Talvez você não entenda isso, mas você foi criado para isso, para a glória de Deus. E como damos glória? Então, contemplamos, conhecemos e glorificamos. Reconhecemos. Conhecemos e reconhecemos. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como eu falei, não é Deus que precisa da glória, nós precisamos da glória. Porque a glória, ela nos molda, ela nos muda. Quem está sendo edificado aí agora? Irmãos, eu sei que eu falo muito, mas presta atenção nessa palavra. Pensa aí, se a gente ficasse aqui umas 3 horas falando da palavra de Deus, você ia se incomodar? Porque, deixa eu te falar, eita, Moisés ficou 40 dias. 40 dias na presença. E a gente não consegue ficar um tempinho aqui no louvor. E a gente não gosta de ficar repetindo o louvor. Santo, santo, santo. Muda a estrofe, muda a seção da música, tá arranhado. Deixa eu te contar. No céu é isso. No céu é isso, cara. É a santidade de Deus. E não precisa de novidade. E não precisa de incremento. É a santidade pura de Deus. É a sua bondade. O mundo não valoriza a bondade. Mas nós sim. Que é a bondade plena. Deus, mostra-nos tua glória. Passa diante de nós com sua bondade. Nos transforma através da sua glória, Jesus. Nos transforma, Jesus. Oh, obrigado, Deus, por essa água. Glória a Deus. Tem alguém cansado aí, não? Vocês estão aí? Vamos lá. Eu acabei a introdução, tá? Agora a gente vai entrar na palavra. O plano de restaurar a glória e nos purificar. A Bíblia vai falar que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação foi corrompida. Imagine que antes ela vinha em toda a plenitude e santidade de Deus. Mas o pecado, quando foi derramado sobre a terra, amaldiçoou o mundo. E o mundo foi corrompido. As coisas saíram do lugar. E Deus tem um plano para restaurar todas as coisas ao seu lugar. Para trazer todas as coisas ao seu estado glorioso, que reconhece a santidade de Deus, que aponta para o Pai. E esse plano é o plano mais lindo de todos, que é pelo qual estamos aqui. Esse plano é Jesus. Hebreus capítulo 1 vai falar, versículo 3, que o Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Eu já li esse versículo várias vezes, mas meditando sobre glória, eu peguei a chave. O Filho é o resplendor da glória de Deus.
Lembra aquele Deus tentando se ajustar para poder andar com o povo? Ele fez isso. Ele se tornou um de nós. Uau. Jesus é o plano perfeito. A expressão exata do Pai. O caráter de Deus na terra. Deus, homem. Como a gente está falando de glória, louvor, não posso deixar passar as músicas que cantamos. Cristo, sua eterna beleza, fascina meus dias. Ainda é doce em meus lábios o seu nome. E mais para frente ele fala: persegui sua glória, achei o Filho. A glória, quando buscamos a glória, nos deparamos com o Filho. Quando buscamos a glória de Deus, é o Filho que nós achamos. Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. A imagem perfeita de Deus. Jesus em sua plena santidade, a imagem exata. Bate palma para Ele, irmão. Se for bater palma, bate forte. Não está batendo palma porque frase de efeito. Não é para mim não, irmão. Se for bater palma é para Deus e é forte. Se for dar glória é para Deus. Jesus, glória a Deus. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Outra música que cantamos, não hoje, mas que já cantamos. Somente Cristo. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo, somente Cristo. Cristo é a nossa glória. E agora o bicho começa a pegar. 2 Coríntios 4:6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, lá em Gênesis, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vou ler de novo, acho que você não entendeu. Pois Deus que disse, lá em Gênesis, haja luz na escuridão. Esse Deus foi o Deus que brilhou em nossos corações para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo. Nós estávamos em trevas, irmãos. Assim como lá em Gênesis, a criação antes de tudo estava em trevas. E Deus disse, haja luz. O Senhor brilhou essa luz em nossos corações para que pudéssemos ter acesso à sua glória, a Cristo, a expressão exata do Pai. E Deus novamente quebra expectativas. Os judeus esperam até hoje o Messias. Os judeus até hoje esperam alguém em esplendor de glória. Já veio. Já veio. Eles esperam alguém, mas Deus já veio, lavando os pés dos discípulos. Dizendo, se te fizerem andar 1 milha, ande 2. Dizendo, se te baterem numa face, ofereça a outra. Dizendo que se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Deus já veio em sua glória. Esse é o ápice. Talvez só não seja o ápice, porque em Apocalipse tem muita coisa boa para vir aí. Estou só esperando essa temporada. Mas Deus se fez carne. Oh, essa é a glória de Deus. Essa deve ser a nossa expectativa. É isso que nós devemos meditar, irmãos. Será que é sem sal para a gente? Crente que não lê a Bíblia não vai entender.
Mas Jesus está sendo anunciado desde Gênesis até Apocalipse. Abraão vai sacrificar Isaac. E disse que o cordeiro seria providenciado. Eu consigo ver várias ilustrações e referências ao que Deus fez por nós naquela cruz. Abraão não podia ter filho, mas ele tem um único filho. E ele estava disposto a entregar. Isso me lembra o quê? Deus, disposto a entregar o seu filho por nós. Ao mesmo tempo, Abraão ia sacrificar Isaac. E nas suas costas, Isaac levava a lenha do sacrifício. Jesus, carregando sua própria cruz. E ainda outra analogia. Abraão ia sacrificar Isaac. E ia mesmo. Mas Deus proveu um cordeiro. Cordeiro santo. Que eles não tinham levado nenhum cordeiro para lá. E Deus proveu. Nós éramos Isaac. Aquele lugar era nosso. Nós merecíamos sofrer pelos nossos pecados. Mas Deus providenciou o cordeiro. Uau! Que quebra de expectativa. Deus, que é um leão, é um cordeiro. Um animal tão frágil, né? Tão fofinho. Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. A glória revelada de Deus. Será que teria algo mais glorioso que um Deus se colocar num lugar de tamanha humildade, se colocar num lugar tão inesperado? Tem algo mais glorioso que isso? Que a glória de Deus, de uma forma que parecia ser impossível. Quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3. E agora a gente finalmente chegou no texto base da pregação. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 7. Versículo 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido.
Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Todos nós, os quais o véu foi removido, podemos ver a glória e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Em outras versões, nos transforma de glória em glória. Somos transformados de glória em glória à imagem perfeita de Deus. Esse é um dos propósitos da glória. Nos transformar, nos tornar parecidos com Ele. Por isso que nos importa a glória de Deus. Por isso que a glória é importante para nós. Porque ela nos torna a imagem, semelhança dele. E lembre que Deus é santo, santidade manifesta é a glória. A santidade é temível. Só o que é santo pode se aproximar dele. E ao contemplarmos a glória, somos transformados de glória em glória, à semelhança dele. Estamos caminhando para mais perto dele. O nome disso é santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, um dia nós vamos ver a face do Senhor. Um dia nós vamos vê-lo face a face. E só estará naquele dia aqueles que contemplam a glória de Deus. Aqueles que estão sendo transformados de glória em glória, gradativamente à sua imagem. Que incrível essa revelação. Esse mistério revelado, onde Jesus rompeu o véu que nos separava, rompeu aquilo que nos impedia de ver, um antigo mistério, agora nos foi revelado. A glória de Deus é Cristo. E ao contemplarmos a glória de Deus, somos transformados. Quem precisamos contemplar? Cristo. Como nos aproximar de Deus? Cristo. Aquele que é o intermédio de Deus e dos homens, Cristo. Cordeiro perfeito, Cristo. Só para você ficar mais em choque ainda. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 3. Se as boas obras que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus com D minúsculo, não é o nosso Deus. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então Satanás, ele cegou essas pessoas que estão perdidas aí fora, para não verem essa revelação que a gente está vendo aqui hoje. Porque essa é a revelação que vai nos transformar. A glória de Cristo. Isso que vai nos transformar. Satanás conseguindo fazer que a gente não olhe para Cristo, tá fichinha para ele. Satanás conseguindo fazer que a gente seja cristão, que não contempla a beleza de Cristo, tá ótimo para ele. Cristão que tá cansado de ouvir a palavra de Deus,
as mesmas palavras. Irmão, se a gente tiver que pregar essa palavra 1000 vezes, eu prego. Porque é Cristo. Essa mensagem ela nunca vai precisar ser atualizada. É esse mistério que hoje nos é revelado. Nós podemos ou abrir os nossos olhos ou permanecer com o véu no nosso rosto. Deus está nos chamando para contemplarmos a sua glória através de Cristo. Para contemplarmos quem Ele é através do Filho. Muita coisa aqui, irmãos. Mas acho que eu vou deixar vocês com um gostinho. Se eu também tentasse esgotar esse assunto, não teria fim. Mas acho que eu quero concluir com Isaías 6. E depois a gente faz só umas aplicações dessa palavra. Estou vendo os irmãos aí cansados. Pelo menos está todo mundo prestando atenção. Irmãos, estou cansado também, tá? Esses dias foi inventar de voltar para a academia. Estou aqui moído. Mas Deus revelou, Deus confirmou a palavra ontem na academia. Deus é grande. Justamente o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Sendo transformado de glória em glória. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui queima meu coração. E tem que queimar o de vocês também. A glória de Deus. Isaías capítulo 6, vamos lá. Oh, glória. O profeta Isaías vai... Um retrato, né, do profeta Isaías, o chamado dele. Alguns vão dizer que nessa passagem, apesar de estar no capítulo 6, que essa foi a comissionamento, né, o chamado do profeta Isaías. Como profeta. Versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor e estava sentado em um trono e a borda do seu manto enchia o templo. Essa parte ali com vocês, né? Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com duas asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 o Senhor é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, a presença gloriosa de Deus abalando estruturas. E todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Isaías sabia, tinha consciência de que a glória de Deus era temível, que a santidade de Deus era algo muito glorioso para qualquer um ver. E ele tinha visto o rei. Ele tinha visto o rei. Sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados.
Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Tanta riqueza. Isaías sabia que aquele lugar santo era algo que não se poderia contemplar. E antes, o pecado contaminou a humanidade. E nós estávamos em escuridão. Mas ele vai falar que o anjo traz uma brasa viva do altar, que toca os lábios de Isaías, purifica. Irmãos, essa brasa só tem um nome para ela: Jesus. Jesus é essa brasa. Jesus é a luz que brilhou no princípio. Jesus é o cordeiro que foi sacrificado com Abraão e Isaac, com o povo de Deus. Que nossa oração nessa noite seja para que Deus abra os nossos olhos, para que seja rasgado o véu diante dos nossos olhos, que possamos contemplar a beleza de Cristo, possamos contemplar o mistério revelado, e que a brasa que vem direto do altar possa tocar os nossos lábios. Uma brasa que purifica os lábios, mas não simplesmente purifica. Purifica para anunciar a mensagem. É para isso que nós contemplamos Cristo. Contemplamos, nos tornamos mais parecidos com Ele. Santificação. E anunciamos a sua mensagem. E anunciamos a sua grandeza, a sua santidade. Feche seus olhos, irmãos.